Imagine isto. Você acorda uma manhã sentindo aquela sensação de peso tão familiar no fundo do abdômen inferior. Você vai ao banheiro, senta e espera. E espera e nada acontece. Você força um pouco mais. Ainda nada. Você pensa, talvez eu precise de mais uma xícara de café. Então você se levanta e tenta novamente uma hora depois. Mesmo resultado. Na terceira ou quarta tentativa, algo mudou, e não de forma positiva. Agora há uma dor real. Uma dor profunda, surda, quase pulsante que irradia da parte inferior das costas até a pelve. Você começa a se sentir cheio, inchado, quase febril, e uma voz pequena e quieta no fundo da sua mente começa a sussurrar. Algo está seriamente errado. Se essa história parece familiar, se você está assistindo isso agora, e esse cenário atingiu um pouco perto demais, de casa, quero que você pare o que está fazendo e preste muita atenção aos próximos 18 minutos. Porque o que estou prestes a compartilhar com você pode genuinamente te salvar de uma emergência médica perigosa e potencialmente fatal. Meu nome é Dr. Franklin, e hoje estamos tendo a conversa que ninguém quer ter, mas que milhões de pessoas, especialmente adultos acima dos 60 anos, precisam desesperadamente. O tópico de hoje: fezes que estão fisicamente presas dentro do reto. O que é isso? Como acontece? Quais são os sinais de aviso que seu corpo envia antes que se torne catastrófico? E mais importante, o que você faz sobre isso? Agora, passo a passo. Prometo que, quando este vídeo terminar, você vai entender seu próprio sistema digestivo de uma forma que nenhum médico jamais se deu ao trabalho de explicar a você. E esse conhecimento, esse vai ser a coisa mais importante que você vai levar dessa conversa. Então respire fundo, fique confortável e vamos começar. Antes de começarmos, adoraria ouvir de você. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua cidade ou país nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles e realmente me ajuda a ver quem faz parte desta comunidade. Certo, agora vamos entrar nisso. E quero começar não com a solução, mas com o próprio problema. Porque aqui está o que a maioria das pessoas erra. Elas tratam problemas digestivos como uma torneira pingando. Ignoram por um tempo, colocam um balde embaixo, torcem pelo melhor. Mas o que estamos lidando aqui não é uma torneira vazando. Isso é mais como um cano que travou completamente. E entender exatamente por que aconteceu é a chave tanto para consertá-lo agora, quanto para garantir que nunca aconteça com você de novo. O termo médico para o que você está experimentando é chamado de impactação fecal, mas esqueça a linguagem clínica por um momento. Em termos humanos simples, aqui está exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo agora. Seu intestino grosso, esse tubo de 1 milímetro que serpenteia pela sua cavidade abdominal, tem um trabalho muito importante. Absorver a água de tudo o que passa por ele. Ele é incrivelmente eficiente nesse trabalho. Brilhantemente eficiente, na verdade. O problema é que quando as fezes ficam dentro do cólon por muito tempo sem avançar, seu corpo não sabe parar de extrair umidade. Ele continua puxando água hora após hora, dia após dia. E o que começa como um resíduo mole e manejável, se transforma gradualmente em algo com a textura e densidade de argila endurecida. Agora, aqui está a parte que pega a maioria das pessoas completamente de surpresa. Essa situação quase nunca se desenvolve de repente. Não é como um interruptor de luz que muda de tudo bem para a emergência da noite para o dia. O que realmente acontece, especialmente em adultos mais velhos, é uma progressão lenta e gradual que se acumula ao longo de 3, 4, às vezes até 7 ou 8 dias. E durante a maior parte desse tempo, você pode se sentir apenas levemente desconfortável, talvez um pouco cheio, talvez ligeiramente lento. Você pode até ainda estar indo ao banheiro, mas cada vez que vai, está passando apenas uma fração do que seu corpo precisa eliminar. Um pouco sai, mas uma parte significativa fica para trás. No dia seguinte, a mesma coisa acontece. E no dia depois disso. Pense assim, imagine que você tem uma mangueira de jardim e está tentando empurrar uma pedra grande, áspera e irregular através dela. Essa pedra não vai deslizar, ela não vai se comprimir, e quanto mais você empurra, mais ela se encrava. Essa é literalmente a situação mecânica que está acontecendo dentro do seu trato digestivo inferior. E quanto mais você força e empurra no vaso sanitário, mais você está de fato comprimindo essa massa em vez de desalojá-la. Mas aqui está o que eu realmente preciso que você entenda. E isso é criticamente importante para adultos mais velhos especialmente. Quanto mais velhos ficamos, mais vulneráveis somos a esse exato cenário. Após os 60 anos, várias mudanças fisiológicas acontecem simultaneamente que aumentam dramaticamente o risco de impactação fecal. As contrações musculares intestinais naturalmente diminuem. A percepção da dor no intestino se torna menos confiável, o que significa que você pode não sentir os sinais de urgência tão claramente. Muitos idosos tomam medicamentos, remédios para pressão arterial, analgésicos, antidepressivos, suplementos de ferro, até cálcio, que desaceleram significativamente a motilidade. E o reflexo natural de sede enfraquece com a idade, levando à desidratação crônica de baixo grau que o corpo nem sequer registra como sede. Então isso não é uma falha do seu corpo, não é culpa sua. É a tempestade perfeita de mudanças biológicas sobre as quais ninguém nunca te alertou adequadamente.
Antes de começarmos, tire um segundo e me diga seu nome e de onde você está sintonizando. Eu vejo os comentários e genuinamente quero saber com quem estou falando e a quem estou apoiando aqui. Agora, quero passar um momento em algo genuinamente importante, porque os sintomas de uma impactação fecal podem ser profundamente enganosos, e interpretá-los errado pode levar as pessoas a tomarem exatamente a ação errada, o que pode tornar tudo dramaticamente pior. O primeiro sintoma confuso, descarga líquida aquosa. Agora, fique comigo aqui porque esse é o que envia mais pessoas na direção errada. Você pode estar sentado lá pensando, mas eu não estou constipado. Na verdade, estou com diarreia. E aqui está a verdade chocante sobre isso. Quando uma massa sólida e endurecida de fezes bloqueia completamente a passagem retal, os resíduos mais novos e mais soltos que descem de mais alto no cólon não têm para onde ir. Então eles fazem a única coisa que podem fazer. Eles escorrem pelas bordas daquele bloqueio sólido e vazam como líquido aquoso. Isso é chamado de diarreia de transbordamento ou paradoxal, e engana as pessoas fazendo-os pensar que tem um vírus estomacal ou uma infecção gastrointestinal em vez de um bloqueio. O perigo nisso, as pessoas recorrem a medicamentos antidiarreicos. E esses medicamentos, o tipo que para o movimento intestinal, são absolutamente a pior coisa que você pode tomar nessa situação. Eles não apenas param a saída líquida, eles desaceleram todo o sistema digestivo, permitindo que a impactação continue endurecendo e crescendo. Se você tem descarga aquosa junto com uma sensação pesada e dolorosa de plenitude retal, não tome medicamentos antidiarreicos, por favor. O segundo sintoma confuso envolve sua bexiga, e este surpreende quase todo mundo. Você pode de repente se encontrar com dificuldade para urinar. Você sente a vontade, vai ao banheiro, mas apenas um filete doloroso sai. Ou você se encontra precisando ir a cada poucos minutos, mas mal produzindo nada. Isso não é coincidência. Seu reto e bexiga são vizinhos anatômicos. Eles compartilham um espaço pélvico muito confinado. Quando seu reto está distendido e inchado com uma massa endurecida grande, ele comprime fisicamente a parede da bexiga por trás, bloqueando parcialmente a uretra e tornando a micção normal difícil ou até impossível. Em casos graves, essa retenção urinária se torna uma emergência médica por si só. O terceiro sintoma que é ignorado é a dor lombar, uma dor profunda e inespecífica na região lombar que não parece conectada ao seu intestino. Muitas pessoas assumem que puxaram um músculo ou que é sua artrite inflamando. Mas quando a pressão retal atinge um nível significativo, a dor irradia para fora em direção à parte inferior das costas, para baixo até as coxas, até mesmo nos quadris. Se você está experimentando desconforto lombar inexplicável junto com qualquer irregularidade intestinal, essa combinação é um sinal de alerta que vale a pena levar a sério. E o quarto sintoma, especialmente relevante para adultos mais velhos, mudanças repentinas na clareza mental ou confusão. Este parece estranho, eu sei, mas há evidências clínicas substanciais mostrando que em idosos, obstrução intestinal significativa pode contribuir para o que parece um episódio cognitivo. Desorientação, confusão leve, agitação incomum. Isso se deve ao estresse físico sistêmico e ao desconforto que o corpo está sofrendo, combinado em alguns casos com o acúmulo tóxico precoce. Se um ente querido mais velho parecer subitamente diferente mentalmente sem causa óbvia, sempre considere o estado intestinal como um fator contribuinte. Se esse é o tipo de informação que ninguém nunca te contou antes, clique em assinar agora mesmo porque há muito mais por vir. E acredite em mim, o que vem a seguir, você precisa ouvir. Deixa-me ser direto com você agora porque acredito que você merece a verdade entregue claramente, não embrulhada em linguagem suave que suaviza a mensagem em algo que não cai com a gravidade que merece. Uma impactação fecal é uma emergência médica genuína, não uma nuisance, não algo a ser esperado. Se não for tratada, as consequências escalam em um padrão muito previsível e muito sério. Estágio 1. A parede intestinal, que é tecido muscular vivo, fica severamente esticada além de sua capacidade funcional. O suprimento de sangue para esse tecido esticado começa a diminuir. O músculo começa a perder sua capacidade de se contrair e empurrar o resíduo para frente. Essencialmente, essa seção do intestino começa a ficar quieta, o que os clínicos chamam de íleo. Estágio 2. Conforme a pressão continua a aumentar, a distensão pode se espalhar para cima, afetando seções mais altas do cólon. O que começou como uma impactação retal localizada pode evoluir para uma obstrução colônica mais ampla. Náusea e vômito começam. A distensão abdominal se torna visível. A pessoa parece e se sente genuinamente doente. Estágio 3, e este é o que preciso que você ouça claramente, é a perfuração intestinal. A parede intestinal tem limites físicos de quanto pode se esticar. Quando esses limites são excedidos, a parede se rompe. E quando isso acontece, o conteúdo do intestino, material fecal, bactérias, subprodutos tóxicos da digestão, derramam diretamente para dentro da cavidade abdominal estéril. O que se segue é uma infecção de progressão rápida chamada peritonite, e é fatal. Sem intervenção cirúrgica de emergência, é letal. Não estou compartilhando isso para te assustar.
Estou compartilhando porque as apostas de ignorar essa condição são reais, e você tem todo o direito de entendê-las claramente. A janela entre sério mas manejável e emergência fatal não é tão ampla quanto a maioria das pessoas assume. Então, como a zona de perigo realmente parece por dentro? Aqui estão os sinais que significam que você precisa ligar para o 192 ou ir a uma sala de emergência sem demora. Um abdômen rígido como uma tábua que é doloroso ao toque. Uma febre alta acima de 38,3 graus Celsius. Dor abdominal severa repentina que é constante e piorando, não como cólica intermitente. Incapacidade completa de eliminar gases. Vômito que não para. Ou qualquer queda repentina na pressão arterial acompanhada de confusão e pele fria e úmida. Esses não são sintomas de esperar para ver. Esses são sintomas de vá agora. Tudo bem, vamos mudar de marcha do porquê para o que eu realmente faço agora. Porque conhecimento sem ação não te ajuda. E quero te dar uma sequência clara e lógica que você pode seguir começando esta noite, se necessário. A primeira coisa que preciso que você faça, e não posso dizer isso com força suficiente, é parar de forçar. Coloque os freios. Toda vez que você força e empurra com força, com uma impactação sólida bloqueando a saída, você não está ajudando. Você está aumentando a pressão intraabdominal, irritando o tecido já inflamado e arriscando hemorroidas ou pequenas lacerações retais. Forçar não vai mover uma impactação fecal. Nem uma única vez na história humana apertar os dentes no vaso sanitário desalojou uma massa endurecida. Então vamos parar de fazer isso agora. Passo 1. Lubrificação e amolecimento com supositórios de glicerina. Sua primeira intervenção em casa são supositórios de glicerina para adultos, disponíveis sem prescrição em qualquer farmácia. Agora, aqui está a informação crucial que a maioria das pessoas não sabe. Para uma impactação significativa em um adulto, um único supositório raramente é suficiente. O protocolo padrão para um bloqueio retal endurecido em adultos envolve usar 2 a 3 supositórios simultaneamente. Um sozinho simplesmente pode não gerar lubrificante suficiente para cobrir e amolecer uma massa grande e desidratada. Aqui está exatamente como fazer isso corretamente. Primeiro, não fique em pé. Deite-se do lado esquerdo. Essa posição específica, chamada de decúbito lateral esquerdo, alinha o cólon sigmoide e o reto de uma forma que permite que a gravidade ajude em vez de trabalhar contra você. Ela também retira a pressão direta da área retal. Em seguida, aplique uma camada generosa de lubrificante à base de água em cada supositório antes da inserção. Não pule essa etapa. O tecido dentro do seu reto já está irritado e inflamado, e a secura nessa fase torna tudo mais doloroso e mais difícil. Gentilmente, mas firmemente, insira todos os 3 supositórios tão profundamente quanto possível. Você quer que estejam pressionados contra ou ao lado da massa endurecida, não sentados perto da entrada, onde simplesmente cairão. Então, e esta é a instrução mais importante, fique quieto. Você deve manter essa posição por um mínimo de 30 minutos, idealmente 45 minutos. A glicerina precisa de tempo para derreter na temperatura do corpo, se dispersar e penetrar na superfície externa da massa impactada. Ela também precisa de tempo para estimular a parede retal a aumentar suas próprias secreções. Se você pular e correr para o banheiro após 5 minutos, não accomplishes nada exceto desperdiçar os supositórios. Após seus 30 a 45 minutos, levante-se devagar, vá ao banheiro e permita que seu corpo trabalhe sem forçar nada. Se houver movimento, maravilhoso. Se não, mantenha calma. Não seja agressivo. Passo 2. Descanso, caminhada e repetição. Se a primeira rodada não produzir movimento, dê ao seu corpo 1 hora completa de descanso. Levante-se, caminhe gentilmente pela sua casa, beba um copo cheio de água morna. O calor ajuda a relaxar o músculo intestinal, e então deite-se novamente e repita o processo com o supositório exatamente como descrito. A segunda rodada é frequentemente o que finalmente penetra. A primeira aplicação muitas vezes amolece a camada externa do bloqueio. A segunda rodada alcança o núcleo. Se você ainda está aqui comigo e achando isso útil, tire um momento para digitar 2 nos comentários. Isso me diz que você está assistindo e obtendo valor disso. Passo 3. Se as medidas domésticas falharem, é hora de ir. Quero ser inequívoco aqui. Se você completou 2 rodadas completas do protocolo que acabei de descrever, esperou o tempo apropriado, e ainda não há movimento, ou se você está experimentando algum desses sintomas de emergência que descrevi anteriormente, é hora de ir ao pronto-socorro ou à sala de emergência. Isso não é derrota. Esta é a decisão clínica correta. No hospital, a equipe médica tem acesso a enemas de grau clínico que usam volumes maiores de fluido e são entregues sob pressão controlada, alcançando mais fundo no cólon para quebrar a massa de cima. Eles também têm ferramentas de imagem para avaliar a extensão do bloqueio e se há algum risco para a parede intestinal. Passo 4. Desimpactação manual. Em casos em que todas as outras intervenções falham, um especialista realizará o que é chamado de desimpactação manual. Quero ser transparente com você sobre esse procedimento porque soa alarmante e saber o que esperar remove parte do medo.
O médico irá fisicamente quebrar e remover a massa endurecida digitalmente, o que significa com dedos enluvados e lubrificados. Em casos em que a impactação é grave e o tecido circundante está significativamente inflamado, isso não é feito em uma sala de exame padrão enquanto você está acordado. Você receberá sedação ou anestesia adequada para prevenir a dor e permitir que os músculos retais relaxem totalmente. É um procedimento sério, mas é uma intervenção clínica segura e bem estabelecida, e o alívio que se segue, a queda imediata e dramática na pressão e dor, é descrita pelos pacientes como profunda. Limpar o bloqueio atual é essencial, mas eu te faria um desserviço se parasse aí, porque se não abordarmos as condições que criaram essa situação, você estará de volta aqui provavelmente em semanas. E após a segunda vez, a terceira vez vem ainda mais rápido. É assim que a impactação fecal crônica se torna um ciclo repetido que piora gradualmente a cada episódio. Então vamos falar sobre como genuinamente proteger sua saúde digestiva a longo prazo, especialmente se você tem mais de 60 anos, quando os fatores biológicos que descrevi anteriormente estão ativamente trabalhando contra você. Número 1. Hidratação não é opcional, é a base de tudo. A água é a variável mais importante na prevenção do endurecimento das fezes. Seu intestino grosso extrai água dos resíduos como sua função primária. Se você não está consistentemente dando ao seu corpo hidratação suficiente, simplesmente não há umidade suficiente naquele fluxo de resíduos para manter as fezes macias conforme elas viajam. O desafio para idosos é que o reflexo de sede genuinamente diminui com a idade. Você pode se sentir completamente bem e não ter nenhum senso de sede, e ainda estar cronicamente desidratado a nível celular. A recomendação prática: não espere até sentir sede. Beba 6 a 8 copos de água ao longo do dia, incluindo um copo completo logo de manhã antes de comer ou beber qualquer outra coisa. Esse copo matinal estimula o que é chamado de reflexo gastrocólico, uma onda gentil de movimento intestinal desencadeada pelo fluido entrando em um estômago vazio. É uma das maneiras mais naturais e sem medicação de encorajar movimentos intestinais matinais regulares. Número 2. O movimento importa enormemente. Seu intestino não é um tubo passivo. É tecido muscular que move os resíduos através de um processo de contração rítmica e ondulante chamado peristaltismo. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. O movimento físico do seu corpo estimula diretamente o peristaltismo. Uma caminhada de 20 a 30 minutos após as refeições, mesmo caminhada gentil e confortável, foi clinicamente demonstrada para acelerar significativamente o tempo de trânsito intestinal. Para adultos mais velhos que são mais sedentários devido a limitações de mobilidade ou dor crônica, mesmo exercícios em cadeira, alongamentos de yoga suave ou simples movimentos de rotação do torso podem ajudar a manter os músculos intestinais ativos. Sentar prolongado, especialmente após comer, é um dos contribuidores mais subestimados para a constipação em idosos. Número 3. Revise seus medicamentos com seu médico. Este é inegociável. Uma ampla gama de medicamentos comumente prescritos, incluindo analgésicos ou opioides, certos medicamentos para pressão arterial chamados bloqueadores dos canais de cálcio, suplementos de ferro, suplementos de cálcio em altas doses, antidepressivos, diuréticos e antihistamínicos são conhecidos por desacelerar significativamente a motilidade intestinal. Isso não significa que você deve parar de tomar seus medicamentos. Significa que você deve ter uma conversa honesta e específica com seu médico sobre sua função intestinal. Pergunte diretamente: algum dos meus medicamentos atuais poderia estar contribuindo para a constipação? E se sim, existem alternativas com menos impacto no meu sistema digestivo? Muitos médicos simplesmente não trazem isso à tona a menos que você pergunte. Você precisa ser quem levanta isso. Número 4. Seja muito cuidadoso com laxantes estimulantes. Quero tomar um momento aqui para abordar algo que vejo causar dano significativo em pacientes mais velhos porque parece contra-intuitivo no início. Laxantes estimulantes, o tipo que força quimicamente o intestino a se contrair, são úteis em situações genuínas de curto prazo, mas quando se tornam uma muleta diária, algo preocupante acontece. O músculo intestinal começa a depender dessa estimulação química externa para iniciar o movimento. Com o tempo, sem o laxante, ele simplesmente não se contrai. Isso é chamado de cólon catártico ou dependência de laxante, e é muito mais comum em adultos mais velhos do que a maioria das pessoas percebe. Se você tem usado laxantes estimulantes diariamente por mais de 2 ou 3 semanas, por favor, fale com seu médico antes de parar abruptamente e trabalhe juntos para reduzi-los gradualmente e reconstruir a motilidade natural através dos outros métodos que descrevi. E se você chegou até aqui e está obtendo valor, digite o número 4 nos comentários. É uma forma simples de me dizer que você está aqui e acompanhando. Número 5. Estabeleça uma rotina de banheiro consistente. Seu corpo tem um relógio interno natural e seu sistema digestivo segue ritmos circadianos assim como seu ciclo de sono. O reflexo gastrocólico é mais forte pela manhã,
particularmente dentro de 30 minutos após acordar e dentro de 30 minutos após comer o café da manhã. Use essa janela todos os dias. Vá ao banheiro no mesmo horário toda manhã, independentemente de sentir uma vontade forte ou não. Sente-se, relaxe e dê ao seu corpo 5 a 10 minutos. Com o tempo, tipicamente de 1 a 3 semanas, seu corpo começa a sincronizar com essa rotina e inicia o movimento em seu horário. A consistência é a ferramenta de treinamento. Não pule dias. E finalmente, a postura importa mais do que você pensa. O corpo humano não foi projetado para defecar de uma posição sentada com as coxas em um ângulo de 90 graus em relação ao chão. Fisiologicamente, uma posição ligeiramente agachada, coxas inclinadas para cima em direção ao abdômen, relaxa totalmente o músculo puborretal, uma estrutura em forma de estribo que de outra forma cria uma curva natural no reto. Um simples banquinho sob seus pés quando você senta no vaso sanitário, elevando os joelhos acima do nível dos quadris, pode significativamente facilitar a mecânica da evacuação. Parece quase simples demais para fazer diferença, mas para muitas pessoas, especialmente adultos mais velhos com músculos do assoalho pélvico enfraquecidos, essa única mudança produz uma melhora dramática. Antes de encerrar, quero me dirigir a um grupo de espectadores que podem não estar aqui por si mesmos, mas por alguém que amam e cuidam, um pai idoso, um cônjuge, um irmão, porque a impactação fecal é desproporcionalmente comum em indivíduos idosos acamados ou com mobilidade limitada, e as pessoas que reconhecem o problema primeiro são frequentemente seus cuidadores. Se você está cuidando de um adulto mais velho que não teve um movimento intestinal significativo em 3 ou mais dias, que está reclamando de pressão abdominal ou dor lombar, que parece incomumente desconfortável, confuso ou agitado, não assuma que isso vai se resolver por conta própria. As apostas em um indivíduo idoso frágil são maiores do que em um adulto mais jovem e saudável. Suas paredes intestinais são menos resilientes. Sua capacidade de comunicar a gravidade de seu desconforto pode ser limitada, e a cascata de complicações que descrevi anteriormente pode progredir mais rapidamente. Passos proativos incluem oferecer fluidos quentes frequentemente ao longo do dia, auxiliar gentilmente com movimento ou reposicionamento para encorajar a estimulação abdominal, usar um supositório de glicerina cedo no dia 2 ou 3 sem movimento, não no dia 6. E se houver qualquer dúvida, contate o médico deles ou leve-os para avaliação. Um simples raio X abdominal pode confirmar a presença e extensão de uma impactação fecal em minutos. Por favor, não fique envergonhado em nome deles. Esta é uma realidade médica clínica que afeta uma porcentagem significativa de adultos idosos tanto em ambientes comunitários quanto em instalações de cuidados. A conversa pode parecer estranha, mas as consequências do silêncio são muito piores. Cobrimos muito terreno hoje e quero resumir brevemente as coisas mais importantes que preciso que você leve daqui. Uma impactação fecal, fezes que estão fisicamente presas no reto, não é um inconveniente menor. É uma condição médica séria que se desenvolve gradualmente, se disfarça com sintomas confusos e pode escalar para complicações fatais se ignorada. Os sinais de aviso para observar: peso retal persistente e dificuldade em evacuar, descarga líquida de transbordamento que parece diarreia, dificuldade para urinar, dor lombar em adultos mais velhos, confusão ou agitação inexplicável. O protocolo de resposta de emergência: pare de forçar imediatamente. Use 2 a 3 supositórios de glicerina para adultos com lubrificação generosa deitado do lado esquerdo e espere um mínimo de 30 a 45 minutos. Repita uma vez se necessário. Se as medidas domésticas falharem, vá ao pronto-socorro ou à sala de emergência. Não espere. E para o longo prazo, priorize a ingestão de água acima de tudo. Mova seu corpo diariamente. Revise seus medicamentos com seu médico. Evite a dependência de laxantes. Estabeleça uma rotina de banheiro consistente e use um banquinho para melhorar sua postura quando for. Sua saúde digestiva não é uma coisa pequena, está profundamente conectada aos seus níveis de energia, à sua função imunológica, à sua clareza mental e à sua qualidade de vida geral. E, no entanto, é um dos aspectos mais consistentemente negligenciados da saúde de idosos porque as pessoas ficam envergonhadas de falar sobre isso. Bem, acabamos de falar sobre isso, e espero que você se sinta melhor informado, menos sozinho e mais capacitado para agir. Se este vídeo te ajudou, por favor, clique no botão de curtir. Genuinamente ajuda essa informação a alcançar mais pessoas que precisam dela. Compartilhe com alguém na sua vida que você acha que pode se beneficiar. Deixe um comentário abaixo com quaisquer perguntas que você tenha, e farei o meu melhor para respondê-las. Inscreva-se neste canal se você quiser continuar recebendo educação de saúde sênior direta e honesta que não te subestima e não retém as informações importantes.